Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Tudo bem? Bom, vamos continuar a nossa sequência de estudos, né, sobre substâncias puras e misturas. Hoje nós vamos ver sobre curva de aquecimento, né, de substâncias puras e misturas e também curva de resfriamento também. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeira coisa que eu preciso perguntar, né, como definir uma substância? Bom, substâncias puras, tanto simples como compostas, né, a gente havia visto isso nas aulas anteriores. Né? Substâncias simples são aquelas que são formadas por apenas um elemento, como por exemplo H2, O2 e assim por diante. E compostas são aquelas que têm mais de um elemento, por exemplo H2O, tem hidrogênio e oxigênio. Tudo bem? Então, bom, as substâncias puras, tanto simples como compostas, elas têm propriedades físicas bem definidas. Duas propriedades físicas muito bem definidas são o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Bom, lembrando, o ponto de fusão é a temperatura na qual uma substância ela passa do estado sólido para o estado líquido, e o ponto de ebulição é a temperatura na qual a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Ou vice-versa também, né? O ponto de ebulição é do líquido para o gasoso, ou a substância está no estado gasoso passa para o estado líquido. Assim como o ponto de fusão é tanto do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. Tudo bem? Então, bom, agora nós definimos uma propriedade importante das substâncias puras, é como saber se o material é uma substância pura ou não. Bem, um jeito fácil de fazer isso são analisar gráficos. Tempo, esse T maiúsculo é temperatura, né? T maiúsculo é temperatura e o T minúsculo é o tempo, né? Então, analisar gráficos, nós temos a temperatura no eixo Y e o tempo no eixo X para aquecimento ou resfriamento. Como assim? Bom, nós vamos pegar um gráfico aqui, né? Tempo no eixo X, temperatura no eixo Y, e aquecer essa substância, né, ao longo do tempo e ver como que a temperatura vai aumentar. Ou, se for uma curva de resfriamento, pegar essa substância e ir resfriando ela ao longo do tempo e ver como que a temperatura vai mudar. Tudo bem? Então, bom, vamos lá. Vamos fazer a curva de aquecimento da água. Bom, como a água é uma substância que a gente vê todo dia, né? Muito bem acostumada com ela, nós sabemos bem como que é o estado sólido, líquido e gasoso dela, né? Vamos analisar a curva de aquecimento da água. Vamos pegar a água no estado sólido e ir aquecendo ela e ver como que a temperatura vai mudar. A água tem o seu ponto de fusão em 0 graus Celsius e o ponto de ebulição em 100 graus Celsius. Bom, o que isso significa? Significa que em temperaturas abaixo de zero, a água vai estar no estado sólido. Em temperaturas acima de zero, mas abaixo de 100 graus Celsius, a temperatura vai estar no estado líquido. Assim como em temperaturas acima de 100 graus Celsius, a temperatura vai estar no estado gasoso. Tudo bem? Então, bom, vamos ver como que vai ser a curva de aquecimento da água. Partindo, bom, do gráfico aqui, né, da temperatura no eixo Y e o tempo no eixo X, vamos partir de uma temperatura em que nós temos água no estado sólido, ou seja, água abaixo de 0 graus Celsius. Tudo bem? Então vamos lá. A gente tem a temperatura aqui a água abaixo de 0 graus Celsius, no estado sólido, e vamos aquecendo ela ao longo do tempo. Bom, nós estamos vendo que ao longo do tempo a temperatura vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, até que a água chegue em 0 graus Celsius. Tudo bem? E o que vai acontecer se eu aquecer mais a água depois dela chegar, o gelo, né? Caso que não está no sólido, o gelo, né? O que vai acontecer com o gelo, com a água no estado sólido, né? Se eu aquecer mais? Bom, vai ser uma coisa bem interessante. Vamos dizer isso daqui. A temperatura vai continuar em zero. Nós vamos ter um equilíbrio, nós chamamos de um equilíbrio da água no estado sólido e a água no estado líquido. Nós vamos ter um equilíbrio entre essas duas fases da água. E nesse equilíbrio entre a água no estado sólido e no estado líquido, ao longo do tempo, mesmo que eu tente aquecer a água, a sua temperatura não vai aumentar. Tudo bem? Essa parte aqui é que nós temos o equilíbrio entre o estado líquido e o estado sólido da substância, no caso da água, né? Mas pode ser qualquer substância, é o que nós temos aqui, o ponto de fusão. Nós estamos tendo a fusão da água. Tudo bem? Então nós estamos tendo a passagem da água do estado sólido para o estado líquido. O que vai acontecer? Eu vou aquecer, 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 até que toda essa transição aconteça, toda a água que estava no estado sólido vá para o estado líquido, nós vamos ter o fim da fusão. O momento que nós tiver toda a água no estado líquido, vamos ter o fim da fusão, e bem, o que vai acontecer se eu tiver toda a água no estado líquido e voltar a aquecer a substância? Bem, a água
ela vai ter a sua temperatura acrescida, ela vai aumentar. Então, bom, vamos pensar o caso aqui. Nós tínhamos a água fazendo fusão, até que a fusão acabou e toda a água ficou no estado líquido. E nós voltamos a aquecer. Então, bom, vamos lá. A gente aqueceu a água e a temperatura da água no estado líquido, agora, né? Nós temos apenas no estado líquido, foi aumentando. Aumentou, até chegar no 100 graus Celsius. Bom, 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Então, o que vai acontecer se eu tentar aquecer a água, né, que está no estado que está em 100 graus Celsius, que estava no estado líquido, né? O que acontece agora fisicamente com a água? Bem, semelhantemente aqui, quando nós tínhamos 0 graus Celsius, né, no ponto de fusão, no ponto de ebulição nós vamos ter o equilíbrio entre a água no estado líquido e no estado gasoso. Tudo bem? Isso aqui é 100 graus Celsius. E se eu tentar aquecer mais a água, essa transição, né, da água do estado líquido para o estado gasoso, ela vai se manter constante na temperatura. Então, o tempo vai passar e a temperatura da água vai continuar sendo 100 graus Celsius. Até que toda a água que está no estado líquido vire no estado gasoso. E a partir desse momento, né, que aqui seria aqui no tempo, né, o que vai acontecer se eu aquecer mais agora a água que estava toda no estado gasoso? Bem, vai voltar a aumentar. Tudo bem? Então, bom, vamos lá recapitular aqui, né? O que acontece aqui na curva de aquecimento? Nós podemos partir de uma substância que está no estado, qualquer estado físico que esteja, né? Quando ela está totalmente em um estado físico, se eu tentar aumentar a temperatura, a sua temperatura vai aumentar ao longo do tempo. Até o momento em que vai chegar a transição, que a gente chama transição de fase, né? Ou seja, tipo aqui na fusão, onde a água no estado sólido passa para o estado líquido, em que a temperatura vai se manter constante ao longo do tempo, ou no ponto de ebulição, né, no processo de ebulição dessa substância, em que a substância vai passar do estado líquido para o estado gasoso e a sua temperatura vai se manter constante ao longo do tempo. Tudo bem? Então, bom, vamos lá para ver agora a curva de resfriamento. A curva de resfriamento vai ser o oposto. Se aqui na curva de aquecimento eu estava aumentando a temperatura ao longo do tempo, na curva de resfriamento eu vou diminuir a temperatura da substância, né, no caso da água, ao longo do tempo. Bom, vamos partir da água no estado gasoso. Bem, nós temos água aqui acima de 100 graus Celsius, né, porque 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água, então acima de 100 graus Celsius a água está totalmente no estado gasoso. Tudo bem? Então vamos diminuindo a temperatura da água, diminui, até chegar em 100 graus Celsius. Bom, se chegamos em 100 graus Celsius, aqui nós vamos ter um equilíbrio entre a água do estado gasoso para o estado líquido, em que a água que estava no estado líquido ela vai passando para o estado gasoso, vai passando para o estado líquido, né, conforme eu vá diminuindo a temperatura. Mas como agora nós estamos no processo de transição aqui de mudança de fase da água, a temperatura vai se manter 100 graus Celsius ao longo do tempo. Até que toda essa transição tenha passado, né? Até que toda a água do estado gasoso passe para o estado líquido. E a partir desse momento, se eu tentar diminuir a temperatura da água que está totalmente agora no estado líquido, ela vai diminuir de novo ao longo do tempo. Não vai ser mais constante. Tudo bem? Então, bom, vamos resfriar. Essa água está no líquido, né? Estado líquido. Vamos resfriar até chegar em 0 graus Celsius. E, bom, 0 graus Celsius é o ponto de fusão da água. Nesse momento, nós vamos ter uma transição da água do estado líquido para o estado sólido. Tudo bem? E, bom, ao longo do tempo, conforme, a gente vai ter uma transformação das águas do estado líquido para o estado sólido. Até que toda a água que está no estado líquido passe para o estado sólido, a temperatura vai se manter constante ao longo do tempo, aqui no caso em 0 graus Celsius. Tudo bem? Uma vez que a fusão da água acabou, toda a água passou para o estado sólido. Se eu for tentar diminuir a temperatura, vai diminuir agora normalmente. Tudo bem? Então, é isso. O processo é muito semelhante com o do aquecimento da água, só que inversamente, só que inverso. Ao invés de aumentar a temperatura, nós vamos diminuir. Mas, sempre lembrando, como nós estamos falando de uma substância pura, né, a água é uma substância pura, o seu ponto de ebulição vai ser muito bem definido ao longo do tempo, vai ser constante ao longo do tempo. Assim como o seu ponto de fusão
é muito bem definido ao longo do tempo, com essa temperatura vai ser constante ao longo do tempo. Tudo bem? Então, bom, vamos lá. Agora vamos ver misturas. A gente viu aqui o caso da água, né, que pode ser para qualquer substância pura. Eu peguei a água porque é o que a gente está mais acostumado a ver. Mas, bom, isso aqui vale para qualquer substância pura. Ponto de fusão, ponto de ebulição constantes, muito bem definidos. E, bom, e misturas? Bom, misturas elas não têm propriedades físicas muito bem definidas, tais como o ponto de fusão e o ponto de ebulição. E, bem, vamos ver agora como vai ser, como que o fato de uma mistura não ter propriedades físicas muito bem definidas, né, tipo o caso aqui, a gente está vendo ponto de fusão, ponto de ebulição, como que isso afeta a curva de aquecimento e de resfriamento de uma mistura comum, uma mistura qualquer, tudo bem? Então vamos lá. Bom, aqui o curva de aquecimento de uma mistura, né? Agora aqui nós temos uma coisa muito bem interessante, né? Vamos pegar aqui, no caso, gasoso. Vou pegar, tipo, opa, desculpa, aqui teve uma digitação, né? Aqui é sólido, aqui é sólido, são dois S. Bem, vamos pegar aqui no estado sólido. A gente vai aquecendo essa substância no estado sólido, aquece, 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 até chegar na fusão da substância, em que nós vamos ter a substância passando do estado sólido para o estado líquido. Mas veja aqui que o ponto de fusão ele está meio inclinado, ele não está constante. Vamos comparar aqui com aqui o da água, né? O da água você vê que está reto, ele está muito bem constante, está totalmente deitado, você não tem uma inclinação. Isso significa que ele é muito bem definido. Aqui não. Aqui a fusão, ela está sendo. Como ela está sendo inclinada, a fusão está tendo uma mudança de temperatura, essa mistura, ao longo da fusão. Então a gente fala que o ponto de fusão ele não é muito bem definido. Ele é um ponto de fusão, ele é variável. É variado. Ele não é constante no tempo. Tudo bem? Então, bom, vamos aquecendo, 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 aquecendo. Completamos a fusão, nós temos apenas a mistura em estado líquido. Vamos aquecê-la, aquecê-la, aquecê-la até chegar ao início da sua ebulição, em que nós temos essa mistura no estado líquido e no estado gasoso em equilíbrio, né, com a transição do estado líquido para o gasoso. Só que, de novo, veja que essa transição ela está inclinada aqui no gráfico, né? Então isso significa que o ponto de ebulição é variado para essa substância. A, a, essa substância, não, essa mistura, né, esse material. Essa mistura ela tem o seu ponto de fusão, de ponto de ebulição variado, assim como o ponto de fusão. A gente pode perceber bem pela essa inclinação do ponto de ebulição desse material, dessa mistura. Tudo bem? Até chegar ao ponto em que, bom, novamente, todo esse material que está no estado líquido passa para o estado gasoso e então volta a subir normalmente a temperatura totalmente no estado gasoso. Mas isso é importante você ver, que aqui nós podemos ver que o ponto de fusão e o ponto de ebulição não são constantes no tempo. Isso nós podemos perceber no gráfico, graficamente, que o ponto de ebulição, né, e o ponto de ebulição e o ponto de fusão, eles são inclinados. Então, a gente vê que ao longo do tempo a temperatura vai aumentando durante essa transição de fase, o que é totalmente diferente em uma substância pura. Aqui nós temos o ponto de ebulição constante ao longo do tempo e o ponto de fusão constante ao longo do tempo. Na mistura, variado, né, ao longo do tempo, ponto de fusão e também variado o ponto de ebulição no ponto do tempo, ao longo do tempo. E bem, pegando agora a curva de resfriamento de uma mistura, nós vamos ter uma coisa muito semelhante, né? Perceba que o ponto de ebulição tem uma inclinação, o que mostra que o ponto de ebulição ele não é constante ao longo do tempo, assim como o ponto de fusão também não é constante ao longo do tempo. Você vê que ele está inclinado. Essa inclinação, né, nesse gráfico da temperatura pelo tempo, mostra que essas transições de fase não são bem definidas. Então, bom, e qual que é a consequência disso? Isso significa que se nós estivermos analisando uma mistura, tipo, a gente não tem um material, nós não sabemos se nós temos uma mistura ou uma substância pura, nós podemos analisar a curva de aquecimento ou de resfriamento desse material. Se nós tivermos o ponto de fusão e o ponto de ebulição bem definidos, com certeza é uma substância. Você pode não saber que substância que é,
Mas se tiver o ponto de fusão e o ponto de ebulição muito bem definidos no gráfico de temperatura pelo tempo, você tem certeza que aquele material é uma substância pura. Não importa que substância pura seja, não importa se é uma substância pura simples ou se ela é composta, mas você sabe que ela é uma substância pura. Se você tem o ponto de fusão ou o ponto de ebulição variados, não precisa ser os dois. Tipo, se tiver um ou outro, você sabe que é uma mistura. Tudo bem? Se o ponto de fusão ou o ponto de ebulição não são constantes, você tem uma mistura. Se os dois são constantes, você tem uma substância pura. Tudo bem? Então, bem, vamos ver agora aqui, para completar essa aula, vamos ver dois tipos de misturas que são mais específicas, que a gente pode ver assim através de um gráfico de temperatura pelo tempo, que são as misturas eutéticas e misturas heliotrópicas. O que são cada uma delas? Bom, a mistura eutética é aquela que tem o ponto de fusão muito bem definido e o ponto de ebulição variado. Como assim? Vamos ver o gráfico de aquecimento, mas também precisa de resfriamento também, que seria para perceber a mesma coisa. Perceba aqui que a transição do estado sólido para o estado líquido dessa mistura, ele é constante. Assim como aqui, quando a gente via da água, né? É constante ao longo do tempo. O ponto de fusão ele não é variado, ele é muito bem definido. Mas perceba que o ponto de ebulição, né, essa parte aqui, a transição do estado líquido para o estado gasoso, ele não é bem definido, né, ele é variado. Então, é isso. Então, mistura eutética. Você tem o ponto de fusão muito bem definido, mas o seu ponto de ebulição é variado ao longo do tempo. Tudo bem? Assim como, bom, a mistura azeotópica, ela é o oposto, né? Ela tem o ponto de ebulição muito bem definido, é uma mistura que tem o ponto de ebulição muito bem definido, mas o ponto de fusão é variado ao longo do tempo. Bem, vejam aqui. Aqui eu peguei a curva de resfriamento, né? Veja que aqui a transição do estado líquido para o gasoso, ou seja, o ponto de ebulição, ele é muito bem definido ao longo do tempo, mas o seu ponto de fusão, né, a parte que nós temos a transição do estado líquido para o estado sólido, ou vice-versa, é variado ao longo do tempo. Tudo bem? Bom, gente, então é isso aqui. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e até a próxima. Tchau, tchau.